Olá, boa tarde. Sou a professora Cidinha. Seja bem-vindo a mais uma aula do Mande Bem no Enem.com. Eu estou aqui hoje para ajudá-los a pensar um pouquinho a respeito de textos. Não parece ser uma tarefa muito fácil não, né? Mas vocês vão perceber, gente, que é tranquilo. Envolva-se naquilo que você está fazendo. Não adianta nada você ficar falando, eu não consigo escrever, eu não consigo ler, eu não consigo entender o que o professor diz. Não adianta fazer isso, tá? Envolva-se naquilo que você se dispôs a fazer. E você vai perceber aos poucos que nada é tão complicado que não seja possível aprender, tá? Eu estou aqui justamente para ajudá-los, para passar algumas dicas, para ouvir de vocês as dúvidas, para tentar encaminhá-los nesse momento meio complicado e conturbado, né, em que o Enem está tão próximo para acontecer. E hoje sabemos, né, que o Enem é um exame nacional que tem um poder muito grande na nossa vida. Então, embarque nessa, tá? Embarque nessa situação de vencer mais uma etapa na sua vida. E tenha sucesso para o ano que vem. Claro que antes disso você vai ter que ter sucesso no seu exame, né? E para chegar até lá com sucesso, nada do que umas dicas para encaminhar esse pensamento legal aí e obter um resultado interessante, tá? Como eu lhe disse, eu sou a professora Cidinha, Cidinha Costa dos Reis. Na verdade, gente, meu nome de Cidinha é um segundo nome, nem tem muito a ver, né? Meu nome, pasmem, é Benedita Aparecida Costa dos Reis. E aí, Benedita, por conta de um santo, virou Cida por conta do segundo nome, que também era uma promessa, né? E de Cida virou Cidinha, porque vocês estão vendo, não cresci, né? E aí de Cidinha ficou Cidinha Costa dos Reis com os outros dois nomes, o que me tornou, assim, há 25 anos, professora na Zona Norte de São Paulo, essencialmente feliz pelo que eu faço. E eu acho que, assim, quando a gente se envolve naquilo que a gente quer e quando a gente é essencialmente feliz pelas coisas que a gente faz, que efetivamente não é pelas coisas que a gente já é feliz antes. Então, tudo que você se põe a fazer, você se faz melhor, você faz melhor, né? E cá estou aqui para trabalhar com vocês. Além de professora no ensino médio, também atuo em cursos de graduação, também na Zona Norte, numa universidade particular. Tenho alguns livros publicados, um material aí, dou alguns cursos de assessoria para empresas, com foco na comunicação empresarial. Enfim, de tudo isso aí resta uma coisa, Cidinha feliz, tá? Feliz pelo que eu faço. E aí, vamos lá? Vamos pensar um pouquinho no que é uma redação, no que é uma dissertação, que é o aparente bicho de sete cabeças, né? Mas não vamos pensar muito assim não, tá, gente? Porque se eu imaginar dessa maneira, eu não ultrapasso obstáculos. Então, vamos lá. Olha, para eu falar de dissertação, que é o foco do Enem e dos vestibulares, é preciso a gente entender primeiro o que é redação. Porque quando a gente é pequenininho, né, os professores pedem para a gente, você precisa fazer uma redação. Afinal, o que é uma redação? Pessoas queridas, redação é o ato de redigir, tá? Ato de redigir alguma coisa. Então, ao deixar um bilhete para sua mãe, você está fazendo uma redação. Ao fazer um comunicado na empresa, você está fazendo uma redação. Então, o ato de redigir chama-se redação. E a gente tem aí nesse ato de redigir, né, as possibilidades acadêmicas de 3 textos e hoje tem um quarto. Eu tenho a narração, que é um tipo, tá, gente, de texto. Eu tenho a descrição, um outro tipo de texto, então isso é uma tipologia textual. E eu tenho a dissertação, que é o bicho de 7 cabeças, né?
E hoje a gente já tem, dentro das modalidades textuais, mais um que é o chamado texto injuntivo. Tá? Isso é novidade no mercado, tá, gente? É novidade na nossa vida mesmo. Vamos falar um pouquinho de cada, mas o nosso foco hoje é o texto dissertativo, né? Que é esse envolvimento que a gente vai ter com as letras para atingir o sucesso desejado no Enem. Nosso foco está aqui. Porém, para eu saber o que é isso aqui, eu preciso ter noção de outros tipos de texto para não correr o risco, né, de cometer deslizes na hora de uma produção. Porque eu não sei se vocês sabem, mas isso é muito claro no dia da prova, assim, o que é que zera uma prova? Se você fugir à modalidade proposta. Ou seja, qualquer um desses textos aqui é um texto escrito em prosa. O que é prosa? Texto que começa no parágrafo, na sua margem esquerda da folha e vai até o final da linha. Então, vamos imaginar que lá na hora, né, tô feliz da vida, vou escrever em versos sobre a eleição de São Paulo. Ferrou, tá, gente? Ferrou mesmo, porque você escrevendo em versos, você está produzindo um texto estruturalmente poema. E o que está pedindo é um texto dissertativo. O texto dissertativo tem que ser escrito em prosa. Ou seja, eu tenho que ocupar a extensão da linha. Do contrário, eu já estou fora. Já estou fora do que pretende a instituição, né, que está permitindo ou está autorizando a você a fazer o exame. Então, daí a justificativa para a gente falar um pouquinho de cada texto. Depois, é claro, né, se houver interesse de você, mande um e-mail, entre em contato com o Mande Bem no Enem e peça, e eu volto para falar mais especificamente de algum tipo de texto, ok? Então, vamos lá. O que é um texto narrativo? O que é narrar? Narrar é contar uma história, só isso. Isso tudo que eu estou fazendo aqui com vocês, ó, eu estou contando uma história. Isso é narrar. Isso é um fato, um relato, tá? Só que o texto narrativo, eu conto uma história, essa história está fundamentada num determinado tempo, num determinado espaço, ocupa um determinado espaço, tem um narrador que pode ser presente ou não na história, e além disso tem personagens. Então vejam, um texto narrativo é aquele que conta uma história e precisa ter o envolvimento de personagens, tem que ter um enredo. Então, olha lá uma dica, colega, não me vá no dia da prova do Enem escrever uma história que você ouviu. Olha, para falar sobre a questão da poluição no ar, eu lembro de uma vez que aconteceu. Não lembre nada disso, não vá inventar história, não vá recontar o que você presenciou. Simplesmente disserte sobre o tema. Não coloque personagens, tá? Então, olha uma dica legal. Não há necessidade de você inserir tempo ou espaço de fato, porque você não está contando história. Você vai argumentar, você vai opinar, você vai discutir. E aí aparece uma palavra importante aqui para a dissertação. É discutir um assunto. Discutir um tema. Isso é dissertar, tá? Ficou claro que não pode narrar? Maravilha, gente. O que é descrever, ou o que é um texto descritivo? Como o nome diz, descrever. O que eu posso descrever, gente? Eu posso descrever uma mesa, eu posso descrever uma paisagem, eu posso descrever uma pessoa, eu posso descrever alguma situação.
Eu posso descrever o que eu quiser, tá? E o texto descritivo, ele tem um foco interessante, porque como ele descreve, você enxerga uma imagem descrita, tá? Então, eu enxergo uma paisagem, eu enxergo um tempo nublado, eu enxergo um dia ensolarado, dado o uso dos substantivos e adjetivos em quantidade. Não há sequência de fatos acontecendo como ocorre no texto narrativo. Não tenho sequência de fatos, eu não tenho personagens. E aí um dia desses alguém me perguntou, poxa, mas é possível construir um texto somente descritivo? Gente, é possível construir um texto essencialmente descritivo. Mas não é possível você construir um texto totalmente narrativo. Porque quando eu digo, por exemplo, que naquele dia a Mariazinha caminhava pela rua empoeirada, por exemplo, pela rua repleta de carros, o que eu estou fazendo? Eu já estou caracterizando a rua, seja empoeirada ou seja repleta de carros. Você já tem uma imagem do que é um texto descritivo, tá? Então vamos lá. Eu posso fazer um texto descritivo? Posso. Eu posso fazer um texto somente narrativo? Não posso, eu não consigo, gente. Nós não conseguimos. Então, quando a gente vai fazer um texto narrativo, é assim, você insere dados descritivos. E essa inserção de dados descritivos caracteriza o texto narrativo como um texto narrativo descritivo. Ok? Maravilha, estamos chegando à dissertação. Mas antes de falar da dissertação, deixa eu falar dessa nova inserção de modalidade textual aqui, que é o texto injuntivo. Gente, isso é legal, tá? Para o Enem, isso é uma questão essencialmente importante. O que é um texto injuntivo? É aquele texto, gente, que vai apresentar verbos, que vai apresentar palavras, frases para induzir o leitor ou o cliente, ou seja lá o que for, a comprar determinada mercadoria, por exemplo. Então você vai ter o quê? Verbos no imperativo, você vai ter uma receita de bolo, olha, faça dessa maneira, faça o que os outros fazem, não faça o que eu faço, tem um ditado mais ou menos assim, né, que eu sempre me perco nele, mas essa ideia dos verbos no imperativo, essa ideia de determinação, de convencer o outro, tá, a comprar, a caminhar do jeito que você quer, esse é um texto injuntivo. Então, uma característica dele legal é você observar os verbos no imperativo, né? Lave a calçada com não sei o quê, porque o seu piso ficará melhor. Tá? Então, esse lave, eu estou determinando, eu estou induzindo o meu cliente, a outra pessoa, o interlocutor, a adquirir determinado produto ou a fazer aquilo que eu acredito. Esse é o texto injuntivo. Ok? E agora você fala, tá, e não vai, professora, não vai chegar a falar do texto dissertativo? Pois é, né, gente, hoje é o nosso foco. Mas para eu falar desse texto, eu precisava mostrar o que você não pode escrever, para então você entender o que pode fazer. Vamos lá? Vamos partir assim, olha. O que é dissertar? Como eu disse aqui, olha, dissertar, gente, é discutir um assunto, é opinar sobre um assunto, é falar sobre um assunto, mas de que maneira, gente? Argumentando, tá? Eu preciso ter argumentos para falar sobre o assunto que alguém queira que eu faça, que eu fale. Então, vamos pensar o seguinte, o que eu posso discutir? Pensa nisso. Hoje,
eu posso discutir a questão do meio ambiente, eu posso discutir a questão da legalização ou não de algumas drogas, eu posso pensar a respeito do aborto também, legalizar ou não o aborto, eu posso discutir a questão das plataformas eleitorais atuais, né, já que nós estamos vivenciando esse momento. Eu posso discutir, gente, a questão da vida e a questão da morte. Ora, o que acontece num texto dissertativo? O tema proposto, o assunto a ser discutido é polêmico. Ninguém vai pedir para você falar num texto dissertativo do seu cachorro, da condição da sua família. Não vai pedir isso, gente. O tema é polêmico. Por que tem que ser um tema polêmico, pessoas? Só pensar, porque é só um tema polêmico que vai me trazer argumentos. E eu só consigo argumentar alguma coisa, gente, se eu conheço o assunto. Maravilha? Então vamos pensar? Olha, para eu argumentar, ponto de partida, conhecer o assunto, tá? Sem conhecer o assunto, eu vou enrolar. E um corretor, gente, aquele que vai corrigir a sua prova no Enem, num vestibular, no ENAD ou qualquer lugar, ponto de partida, ele não quer ser enrolado. Ele quer ter a ciência de que você sabe o que você está falando. Portanto, querido amigo, está mais do que na hora de ler, de ouvir televisão, de escutar a conversa de um amigo, de buscar informações. Sem conhecer assuntos, gente, eu vou entrar na história do senso comum, que é mais ou menos assim quando a gente pergunta, né, para as nossas crianças, quando a gente pede para que eles leiam um livro na escola, e aí a gente pergunta, e aí, você gostou do livro? Ah, eu gostei, professora. Por que você gostou? Ah, porque é legal. Pessoa, ser legal não é argumento, não vai convencer ninguém de que aquela leitura foi a melhor. Tá? Então, qualquer assunto, gente, qualquer, eu preciso conhecer o assunto, ter argumentos que convençam o meu leitor de que eu sei o que estou falando. Então, os argumentos, argumentos, vamos lá, melhorar isso aqui, argumentos convincentes, tá? Eu preciso ter argumentos que convençam o meu leitor a respeito daquilo que eu estou falando. Sem esses argumentos, eu vou enrolar. E enrolar, gente, significa se perder no meio do caminho. Se perdeu no meio do caminho, se pega um caminho errado, chegou no fim, não chegou no fim coisa nenhuma. Tá certo, pessoas? Então, vamos lá para a gente garantir esse entendimento. O que é dissertar? Discutir um assunto. Qual é o assunto? Preparem-se. Vejam o que está acontecendo, o que aconteceu este ano todo, né? Discutir um assunto em que você tenha argumentos que convençam o seu corretor a respeito desse assunto. E para eu discutir um assunto, para eu ter argumentos, para eu me dar bem numa prova dissertativa, gente, eu preciso ponto de partida. Compreendam isso. Conhecer o assunto. Ok? Então vamos lá. Agora eu vou... Vou melhorar aqui a nossa lousa, tá? Pra gente seguir um caminho mais didático, né? Pra vocês viram, eu tô só falando. E a gente precisa também praticar, né? Sem prática,
nada acontece. Não adianta eu ficar aqui na teoria, né? Olha, gente, assim, 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 e você não exercitar aí, né? Então, pensa também nisso, né? Busque aí alguma coisa, eleições, as plataformas, dê uma olhada o que cada plataforma está defendendo, o que é que vai colocar, olha, eu vou fazer isso, isso, as promessas dos políticos, gente. Veja o que uma plataforma faz, o que a outra plataforma faz. Compare, veja quem é que tem a possibilidade, de repente, de. Discuta sobre isso, discuta sobre essa posição, essa intenção, entre aspas, né, que os políticos nesta época têm. Reflita sobre isso. Fale, escreva, discuta, reflita sobre isso. E veja até que ponto isso é possível. É uma possibilidade, é um tema polêmico. Bom, vamos lá, gente. Deixa eu apagar mais um pouco, né? Parecendo professora mesmo de sala de aula, né, gente? Mas é a coisa mais gostosa do mundo é você estar envolvido com o seu aluno. Tô me sentindo meio estranha aqui, vocês não me perdoem alguns deslizes aí, tá, gente? Mas é meio estranho você falar com uma câmera, tá? Gosto mais de ver o meu aluno, de interagir com ele, né? Mas como nem tudo é possível, a gente vai caminhando de acordo com as nossas possibilidades. Pessoas, então é o seguinte, ó, o texto dissertativo, ele tem algumas características que eu preciso respeitar, tá? Então vamos lá, o texto dissertativo, ele é formado, ele é composto por 3 partes. A primeira parte nós chamamos de introdução, tá? A segunda parte, dividindo, é o desenvolvimento. A terceira parte, a conclusão. Então, vamos pensar nisso de maneira prática. O ideal seria que você estivesse com um caderno na mão, né? Mas, se não está, pense. Você tem uma folha, na hora do Enem, na hora da prova, você vai ter uma página em que você terá de fazer o seu texto. O texto dissertativo, ele tem uma média de 20 a 30 linhas. Tá, gente? Ó, claro que, como é uma média, né, gente? Eu posso ter o Enem pedindo um texto de 25 linhas, um texto de 28, um texto de 30, um texto de 20, mas normalmente o que nós temos observado é que o texto dissertativo temático, ele vai de 20 a 30 linhas, tá? Dizem as más línguas que para a introdução você tem de usar aproximadamente 1/5 do número de linhas pedido. Então, vamos imaginar que seja pedido, tá, gente? Vamos arredondar aqui para fazer conta que eu sei fazer se der resultado 0, tá? Se não der, me perco. Então, vamos lá, ó. Vamos imaginar que a prova, né, o Enem peça um texto dissertativo de 25 linhas. 1/5 de linhas reserve para a introdução. Que continha que eu faço, gente? 25 dividido por 5, muito bem. 25 dividido por 5, 3 linhas. É isso? Não? 25 dividido por 5? Aham, peguei, né? Alguém acreditou no que eu disse, mas olha, Papai Noel é só em dezembro, tá, gente? 25 dividido por 5, 5 linhas aproximadamente nós usamos para introdução, tá? Pela lógica, veja, pela lógica eu vou utilizar aproximadamente de 4 a 5 linhas, vamos colocar 5 também, mas não chega a bater assim não, tá, gente? Eu só fazendo para fazer um negócio mais redondinho, né? Sobraram 10 linhas para o desenvolvimento, tá? Essas 10 linhas, eu posso ter um parágrafo,
eu posso ter 2 parágrafos e posso, de repente, chegar num terceiro. É difícil, tá, gente? É difícil. Normalmente, eu tenho aqui, ó, primeiro e segundo parágrafos para o desenvolvimento. Claro, gente, é tudo de acordo com o tema a ser discutido. É tudo de acordo com o número de linhas a ser colocado. Hoje, por exemplo, a gente tem a Prefeitura de São Paulo para um concurso, uma prova de concurso, em que eles estão pedindo um texto dissertativo na solução de um problema. O candidato tem de escrever de 10 a 12 linhas. Então, pensa, assim, não é lei, não é regra, não é nada disso. A gente está trabalhando, gente, com situações, com dicas para vocês. Claro que você também vai ter o seu bom senso, né? Você vai saber melhor. Mas vamos pensar aqui, ó. Vamos imaginar, como disseram as más línguas, né? Um quinto do número do total de linhas para a introdução. Então, mais ou menos 5 linhas aqui, mais ou menos 5 linhas aqui, mais ou menos 10 linhas aqui. Então, aí você vai dividindo, né? Não significa que tenha que ser igualzinho, tá? Eu posso ter uma introdução menor, não, maior do que isso não, tá, gente? Porque aí vai virar já o texto todo, né? Não, é só uma introdução. E aí, o que é que eu faço numa introdução? Gente, para e pensa um pouquinho também, né? O que é introduzir? Inserir. Introdução é a parte em que você vai inserir o assunto que foi pedido, tá? Então, se pedir para você falar sobre o meio ambiente, a palavra meio ambiente tende a aparecer de qualquer maneira, tá, gente? Nas primeiras linhas. Então, vamos lá. Compete a introdução, introduzir o assunto. Compete a introdução, inserir o assunto, tá, gente? E esse assunto, você já insere também uma tese, tá? Se eu falar assim, olha, o meio ambiente está passando por momentos complicados, tá? Veja, eu inseri o assunto, meio ambiente, por momentos complicados. Você vai inserir mais algo, mas o que é complicado? Por que é complicado? Quando você insere mais uma informação a respeito disso, você está colocando a tese do que vai ser discutido, tá? Tô dando esses nominhos, gente, assim, mais por uma questão didática, tá? Mais por uma questão que, de repente, lhes é pedido dessa forma, identifique ou qualquer coisa. Mas, na verdade, o nosso foco hoje aqui é dar, assim, as dicas da dissertação. Nem nos valer muito de nomenclaturas, mas compreender o que é um texto dissertativo. Tá ok? Bom, eu inseri o assunto. Tá? Eu vou discutir sobre o que vocês quiserem aí. O desenvolvimento, o que é, gente? Que parte é essa? É a parte em que você vai apresentar os argumentos a respeito do quê? Do assunto que você inseriu nas primeiras linhas. Então, eu vou argumentar agora. Eu vou argumentar o que foi falado aqui nas minhas primeiras linhas. E a conclusão, gente, o que é a conclusão? É a retomada, tá? Ó, a conclusão, como o nome diz, tá tocando um negócio lá fora, tá, gente? É um carro que disparou o alarme. A conclusão, gente, para que eu ia escrever de novo? Olha a redundância. O que é a conclusão? Concluir o assunto que eu apresentei nas primeiras linhas, me valendo dos argumentos do segundo parágrafo, tá? Então, a conclusão é uma retomada do assunto a partir dos argumentos
que o candidato apresentou, tá? Uma retomada. Aí eu vou traduzir assim umas palavrinhas mais simples, gente. Sabe o que é uma conclusão? É um resumo de tudo que você falou antes. Pensa, você apresentou o assunto, você discutiu a respeito do assunto, argumentou sobre ele, tá? E agora? Como é que eu vou concluir? Gente, amarra isso, resume isso, tudo que você usou 15 linhas, 16 linhas, em 4. Ou seja, você vai condensar o pensamento que foi apresentado antes. Então, a gente fala assim, ó, resumo, né? Entre aspas, bonitinho, para eu entender, para ficar mais fácil o que é uma conclusão. Veja aí, tudo claro? Dando oi. Tem alguns alunos perguntando sobre essa divisão dos parágrafos, se existe alguma regra ou se de acordo com o texto, enfim, se na introdução pode ter mais de um parágrafo, 2 parágrafos, 3, na conclusão. Tá, então, voltando, pessoas, é o seguinte, a dica do texto dissertativo, a dica não, a forma do texto dissertativo são 3 partes, tá? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. De que maneira você vai discutir isso ou você vai dividir de repente, olha, em um parágrafo só, em 2 parágrafos ou até em 3 parágrafos, tá? Vai ser de acordo com o que? O assunto que está sendo pedido, tá? De acordo com o assunto que está sendo pedido, um assunto muito mais complexo, ele vai exigir muito mais, né? Vai ser de acordo mesmo com o conhecimento que você tem do assunto também. Então, se eu tenho um conhecimento legal, gente, sobre um determinado assunto, eu vou ter muito mais argumentos para discutir. Então, esses argumentos eu posso colocar em 2 parágrafos, em 3 parágrafos. Tá? Espero que eu tenha respondido. Tá? Aí, se falasse, poxa, mas e numa conclusão, eu posso ter 2 parágrafos? Gente, pode. Eu preciso perceber que você, eu corretora, tá? Eu preciso perceber que você soube introduzir o assunto, que você soube argumentar sobre o assunto pedido e que você soube concluir sobre ele. Tá? Mais uma pergunta? Sim, o Alisson. Oh, maravilha. Tá Quem? Alisson. Oi, Alisson. Ele está perguntando se na conclusão tem que ter uma solução também. Depende do tema. Pode ter sim, tá, Alisson? Eu posso concluir e posso apresentar uma proposta. Depende do assunto. Então, gente, importante assim, saiba o que é, de que maneira você pode jogar com as palavrinhas. Um texto dissertativo, como ele é um texto de argumentos, como ele é um texto de opinião, um texto de discussão, dependendo do assunto, você pode concluir, né? Parafraseando tudo o que você disse antes, você pode concluir e pode apresentar uma proposta. Para tanto ou portanto, para se obter um melhor resultado nessa situação, faz-se necessário que os políticos sejam reais. Ora, estou brincando um pouquinho com as palavras, tá, gente? Mas o que eu fiz aí? Eu fiz uma conclusão e já inseri uma proposta. Qual era a proposta? Que os políticos sejam de verdade, não de mentirinha. Certo? Está embutido aí. Então, é possível sim, tá, Alisson? De acordo com o tema. Às vezes, algumas instituições de ensino superior pedem que você faça a conclusão e associe a essa conclusão uma proposta para a solução do conflito. Outras não pedem. Se não pede, você pode definir no momento o que fazer melhor. Tá? Mais alguma nesse momento? Tranquilo? Vamos embora então, gente. Aproveita, tá? Manda perguntinha que adoro essa parte. Gosto mais de estar respondendo, tá? Tá ficando falando para uma máquina aqui. Por isso que é fácil. Pensa. Bom, vamos lá. Olha, gente, aqui voltando, né? Se ficou claro o que é um texto dissertativo
Eu acho que a gente vai desenvolver legal agora. Algumas coisas que são legais ter no texto dissertativo, algumas coisas que não devem, em hipótese alguma, e algumas coisas que precisam ser evitadas, tá? Então, vou dar algumas dicas nessa produção dissertativa. Primeiro, gente, eu preciso usar uma língua padrão, tá? Um texto dissertativo é um texto em prosa que ocupa toda a extensão da linha e eu tenho de utilizar ali a língua padrão. O que é uma língua padrão, gente? É uma variante padrão. É a língua, gente, que segue a uma padronização, uma uniformização de questões relacionadas à gramática, pontuação, concordância, regência, ortografia, tá? Eu padronizo as ideias por meio, né, de regras que em algum momento na vida foram colocadas como forma de padrão mesmo. Então, obedecer à língua padrão. Primeira dica. Diz aí. A Roseli quer saber se é legal abordar fatos históricos no texto. Fazer alusão histórica, Roseli. De acordo com o tema. Veja, vou aproveitar isso, depois eu volto na dica, tá, gente? Então, deixa eu aproveitar a questão da Roseli. Roseli, é o seguinte, se for pedido para você, por exemplo, falar sobre a educação brasileira, para e pense um pouquinho. É vago demais, né, não? Então, eu vou precisar de argumentos, né? É vago demais que eu digo assim, não é que é vago por não ter o que falar, tá? Ele é amplo demais, eu acho que é a melhor palavra. O que eu posso fazer? Uma referência histórica. A gente chama isso de alusão histórica. Eu posso pegar o meu primeiro parágrafo, tá? E fazer uma retrospectiva da história da educação. Mencionando história da educação mesmo, de passado até os dias atuais. Mas eu te digo uma coisa, é uma possibilidade. Mas dependendo do número de linhas que você tem de escrever, você pode cair no risco de perder o espaço para se valer com os seus argumentos. Então, de repente, usar um parágrafo de 5 linhas, fazendo uma descrição do assunto para depois inserir, pode não ser a melhor estratégia, tá? Mas uma possibilidade, tá? Ixi, tem mais pergunta, que legal. Ainda nessa linha, a Jéssica pergunta se precisa por datas ou fontes. Vamos lá, Jéssica. Datas ou fontes. Olha, um dado que é legal você colocar, você tem muito conhecimento do assunto, inserir dados estatísticos, resultados de pesquisa. Isso é interessante. Mas você tem que ter muita certeza desses dados. Não adianta você falar assim, que 50% das crianças brasileiras tal coisa, tá? E sabe-se que não são 50%, mas que são 80%, ou que são 60%, ou que seja 51%. Aí você está ferindo um dado estatístico. Então, veja bem, não precise, assim, 50% das crianças vivem em condição de subnutrição. Não precise assim. Uma boa parte das crianças brasileiras vive numa condição de subnutrição. E não focar esse valor. Datas. Também acho que não é interessante, tá? Você pode dizer assim, olha, na década de 60... a educação brasileira passava por um patamar de transformação. Você não precisa falar que foi no dia 5 de junho que aconteceu tal coisa, que isso fez isso ou desencadeou aquilo. Não, tá? Mencione, de repente, se fizer necessário, tá? Se você sentir que isso é importante. Aí, Jéssica, tudo bem. Do contrário, não. Faça uma menção à década, a tempos, né? Alguma coisa assim.
mas não com essa ideia de precisar. Uma outra questão é fonte, não é isso que a Jéssica perguntou? Fonte, se é interessante citar alguma fonte? Se você tiver propriedade do que você está falando, sim. Se não tiver, não vai correndo risco, né? Você sabe que Paulo Freire, por exemplo, falou que o conhecimento de mundo antecede o conhecimento da palavra, então você pode dizer, olha, conforme Paulo Freire, o conhecimento de mundo, né? Ele tem uma estrutura linda para esse pensamento. Mas você tem certeza que foi Paulo Freire, e se você consegue parafrasear, conforme Paulo Freire, de acordo com as ideias, né? O momento atual infere, sabe, gente? Usa, sim, os verbos mais fortes, né? Verbos não usa assim, eu acho, tá? Eu penso, eu acredito. Tira isso, tá? Isso não faz mais parte, não. Mais alguma questão? Posso ir? Maravilha. Então, vamos lá, voltando aqui. Gente, primeira coisa, usar a língua padrão. Usar a língua padrão é procurar ao máximo, tá, gente? Seguir as normas ditadas pela língua. Questão de regência, de crase, de concordância, de ortografia. Mas vou dizer uma coisa para você. Não é isso o que vai te colocar com uma boa nota ou vai botar você lá embaixo. Não é nada disso. De repente, lógico, né, pessoas? Se eu escrever lá um abacaxi e colocar CH, pensa como é que vai estar a cara do seu corretor lá do outro lado. A hora que ele olhar aquilo ali, ele vai falar, não, abacaxi com CH. Não dá certo, gente. Lógico que não dá certo. Mas não é isso que vai eliminar você, tá? O que pode te tirar da jogada é se você apresentar ideias incoerentes. Mas a gente vai falar mais sobre isso já. Ou se você errar alguns sinais de pontuação que comprometam o sentido. Então, vou voltar. Eu preciso, então, Oxe, Maria, os fios aqui, tá? Eu preciso de seguir a norma ou a língua padrão. Dicas, tá, gente? Dicas mesmo. Bom, mas isso para qualquer texto, né? Só na fala que a gente comete alguns deslizes assim, mas também podem ser evitados. Outra dica, gente, aqui, ó. Faça uso de verbos no presente. Tá? Aí eu falo, poxa vida, não pode, mas eu não posso falar que naquele dia ou foi um fato extraordinário que marcou. Claro, gente, se você estiver usando uma alusão histórica, tá, para uma retomada de alguma coisa de passado, claro que você vai fazer uma menção, de repente, de um verbo no passado, porque o próprio contexto vai te obrigar a isso. Mas, no geral, prestem atenção, use o verbo no presente, porque o verbo no presente confere ao texto um caráter de atualidade, de cientificismo. E o texto dissertativo, gente, ele é um texto que busca fundamentação científica. Tá? Então, não é um oba-oba, não. Tá? O texto dissertativo, ele é um texto de envolvimento mesmo. Tudo bem? Então, use o verbo no presente. Aí, às vezes, fala assim, olha, a gente ouve alguém dizendo assim, olha, nessa situação, seria interessante que tal coisa acontecesse. Ouçam, nessa situação, seria interessante que a chuva começasse logo. Nessa situação, é interessante que a chuva tenha o seu início imediato. Veja, é interessante, não seria interessante. Tá? Então, preferencialmente, verbos no presente. Logicamente, por vezes, vai ser necessário algum verbo no passado, mas que não seja regra, tá? Outra dica, gente. Evitem o uso da primeira pessoa. Evitem, tá? O uso da primeira pessoa. Então, a gente sugere que os verbos sejam apresentados na terceira pessoa.
Ah, mas poxa vida, e se... Veja, gente, o caráter de uma dissertação. Deixa eu explicar isso para vocês. Vamos lá. A dissertação, eu tenho a dissertação objetiva e tenho a dissertação subjetiva. O que se pede nos vestibulares, no Enem, de uma maneira geral, gente, o que se pede é a dissertação objetiva. O que é isso? A dissertação que, de uma maneira impessoal, vai apresentar a sua opinião sem, no entanto, você dizer eu, tá? Por que não o eu? Porque o eu, gente, ele confere ao texto um caráter de subjetividade, tá? Ele dá essa ideia de subjetivo. E quando eu falo de mim, pode reparar isso. Eu bati o carro lá na rua, alguém bateu no meu carro. Para e pense um pouquinho. O que é que eu vou falar quando eu tiver de contar para alguém, gente? Que a pessoa foi culpada. Que eu estava fazendo tudo perfeito, estava tudo certinho, mas o fulano chegou e bateu no meu carro. Por quê? Eu estou usando, gente, a primeira pessoa, é o meu carro que foi danificado, é o meu bolso que vai entrar em jogo. Então é melhor não usar. Então eu uso eu. Mas no texto dissertativo, se você usar a primeira pessoa, você acaba entrando no jogo, na temática. E você pode se perder no caminho, tá? Então, ó, use terceira pessoa de maneira impessoal, tá? E aí houve uma época, gente, que se falava assim. Bom, já que eu tenho que usar a terceira pessoa, então vamos fazer assim. Coloca assim, ó. Acredita-se que a educação no Brasil tende a melhorar. Para comigo e pensa, quem é que acredita-se que? Quem? Você sabe quem é? Por que escrever acredita-se que a educação no Brasil tende a melhorar? Tira o acredita-se. Como é que fica? A educação brasileira, a educação no Brasil tende a melhorar. Gente, olha como você vai dando substância para o texto, ele vai ficando vitaminado, ele vai ficando repleto, as palavras são mais seguras, são mais objetivas, muito mais gostosas de serem lidas. E pensa nisso, colega, alguém vai ler o seu texto. Seja objetivo, seja claro, seja conciso. Não enrole, não fica eles acredita-se que. Quem é que acredita-se que? Sabe Deus, né? Nem eu acho, eu penso. Nem sonhando também. Você não acha, você não pensa, tá? Você tem que ter o seu pensamento, o seu fluxo sanguíneo aqui, tem que funcionar para mostrar o que você sabe sobre o assunto. E não ficar achando, pensando, nada disso. Bota para funcionar mesmo. Tem que ser ponta firme ali para dar resultado. Tá? Uma pergunta, deixa eu só terminar uma coisinha só, para eu não me perder aqui. Uma dica assim, olha, mais importante. Não use no terceiro parágrafo a palavra conclui-se que. Gente, pensa comigo. Se eu sei que a estrutura dissertativa é introdução, desenvolvimento e conclusão, eu sei, portanto, que o último parágrafo é conclusivo. Então, se eu sei que o último parágrafo é conclusivo, por que eu vou escrever conclui-se que? Eu estou chamando, gente, meu leitor de burro. Olha, eu falei, agora eu estou concluindo em ó, né? Isso a gente já sabe que os parágrafos seguintes, o último parágrafo é conclusivo. Isso é redundância, isso é repetição de ideias, tá? Então, nada de escrever, ó, em hipótese alguma, conclui-se que. Aliás, nem utilize a palavra conclusão, tá? Aí você fala, pô, então posso colocar um portanto? Portanto, por isso, logo, dessa forma, assim sendo, são todas palavras relacionadas à ideia de conclusão. Mas se de repente agora, gente, toda dissertação que eu for ler lá e viesse, portanto, a educação no Brasil, tananã, portanto, as crianças precisam...
Virou de novo o quê? Frases feitas, agora tudo eu vou começar com portanto? Não. Então, muda, tá, gente? Cria, mexe com a língua, mexe com as palavrinhas. Elas são deliciosas. Diga assim, olha, a educação no Brasil, vírgula, portanto, vírgula, e continua. Desloca o portanto do início da frase para não ficar aquela coisa cansativa. Parece receita de bolo, né? Não tem receita aqui não, tá, gente? Eu tenho dicas. Só isso para dar, nada além. Tem uma pergunta. Vamos lá, colega. Ainda sobre dicas, né? Se dá o título antes de fazer a redação, Ou depois. e também se faz um esquema antes de iniciar a redação, desenha. Maravilha, é isso mesmo. É isso aí que eu tenho de fazer. Então, vamos lá. Ó, primeiro assim, o que é título, o que é tema, né, gente? Para eu saber aí, eu vou colocar título, não vou colocar título, como que tem que ser. Título, efetivamente, é a última coisa que a gente coloca num texto dissertativo, tá? Porque o seu título, ele não é o tema, tá, gente? Vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Tema. Ele é amplo, tá? Ele é amplo. Como é que pode aparecer o tema, gente? Uma frase, de repente, ou só um tema mesmo, que a gente até sugeriu agora há pouco, né? Educação no Brasil, isso é uma temática, é para você discutir a educação. Violência, vamos colocar aqui só para a gente ter uma noção, né? Olha, violência. Só que, olha, veja bem, se lá no Enem falar assim, ó, discuta, fale sobre a violência. Para e pensa. Violência de quê? Violência no trânsito, violência verbal, violência familiar, violência na escola, bullying, né? Um tipo de violência, violência contra as mães, sei lá, existem várias violências. Então, o que é que você faz se o tema for muito amplo? Delimitar o tema. Delimitar é pegar uma parte do tema, do que é que você quer falar. Bom, eu vou falar sobre a violência no trânsito. Olha, eu delimitei o tema. Amplo demais, tal. Cheguei num mais reduzido. Por que fazer isso? Isso se o tema for muito amplo, né, gente? Por que fazer isso? Para você canalizar o seu pensamento. Portanto, de nada eu tenho lá um tema violência, e aí eu pego no título assim, coloco assim, violência. Ah, para, gente, isso é tema, não é título. Como que eu vou saber, então, qual é o título que eu vou colocar? Depois que você escreveu, que você esquematizou as suas ideias, depois que você fez isso, aí brota, gente, naturalmente, um título sugestivo. Ele aparece naturalmente. Então, assim, o ideal, o título, é deixar por último mesmo, tá? Porque ele vai pintar na sua cabeça de acordo com o tema que você foi desenvolvendo, desencadeando. É legal fazer um esquema? Putz, se é legal fazer um esquema. Se você tiver tempo de você colocar, olha minha lousa que bagunça. Se você tiver tempo de você colocar lá o tema, um subtema ou aqui a questão delimitação do tema e for ampliando, a gente vai fazer um exercício sobre isso. Se você conseguir fazer isso em tempo hábil, né, gente? Porque a gente sabe que o tempo corre solto demais, principalmente quando a gente está fazendo uma prova. Melhor coisa do mundo é fazer o esquema, porque você não se perde nas ideias depois. Tá? Será que eu respondi? Respondi? Maravilha. Ela está pedindo para você fazer um esquema de exemplo. Será que... Tá. Dá, vamos lá. Vamos lá. É a Roseli, tá? Tá, Roseli, vamos lá. Só um segundinho. Gente, vamos... Para a gente fazer esse esquema, né, que a Roseli está sugerindo, e era alguma coisa que não estava acreditando ser necessário fazer mesmo, vamos dar uma retomada, ver se a gente amarrou aquilo que
tudo aquilo que foi falado, dissertar, argumentar, tá? Opinar, buscar formas de convencer o seu leitor de que você sabe o que está falando, tá? Isso é dissertar. O texto dissertativo, ele tem 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, inserção do assunto. Desenvolvimento, apresentação dos argumentos. Conclusão, o amarrar de tudo que foi falado antes. Amarrar tudo que foi falado antes é um resumão de tudo que você apresentou. Isso é uma linguagem bem simplória, né? Mas eu acho que para a gente falar a mesma língua nesse momento tão importante para vocês. Então, esse é ponto de partida. Não use, conclui-se que. Evite o uso de primeira pessoa, tá? Evite totalmente também é redundância, né, gente? Evite o máximo o uso de primeira pessoa. Por quê? Porque ele confere ao texto um grau de subjetividade, e isso você começa a entrar no tema e aí você se perde na hora dos argumentos, tá? Preferencialmente use verbos no presente, porque eles dão caráter, eles dão ao texto essa importância de objetividade que é necessário para você ter o desenvolvimento legal, tá? Que mais? Não se valha de achismo. Use fontes se você tem segurança no que está falando. Aí é interessante usar. Do contrário, não faça uso. Mas não deixa a ideia vaga, tá? Conheça o assunto. Gente, se a gente não conhece, a gente enrola. E enrolar não é legal. Conheça o assunto, vá atrás, busque saber, né? As mídias estão aí apresentando tantos temas, né? Violência, violência na escola, violência livre, violência lá. Putz, tem tudo, tá, gente? Para você inserir, para você conhecer o assunto. Meio ambiente é um tema bastante recorrente, né? A questão de cotas também, né? Que está sendo tão discutido, tão falante essa situação toda aí. Isso tudo, para eu fazer o esqueminha antes. Eu tenho que ter tudo isso na minha cabeça, tá, gente? Ter essa noção de tudo que eu tenho de fazer, tá? E pensa comigo, que você vai botar tudo isso que está aqui armazenado na sua cabeça, gente, esse conhecimento que você adquiriu, você vai pegar tudo isso daí e colocar no papel. Esse colocar no papel, que a gente vai, escreve, rabisca, tira, tal, esse colocar no papel, gente, isso é texto, tá? Então, pensa assim, o que é um texto, gente? É o resultado, é o produto de uma elaboração mental, tá? Então, olha, qualquer assunto, você tem que pensar, então vamos pensar assim, olha, pensar, bom, antes conhecer, né? Não posso esquecer esse foco aqui, ó. Ai, meu conhecer, que feio, coitadinho. Conhecer o assunto, tá? Pensar o assunto, organizar o pensamento, organizar as informações que você coletou, ó, você está tudo nesse momento aqui, organizando tudo aqui dentro, tá? Depois que você organiza, você coloca no papel, aí vem essa ação de escrever. Essa ação de escrever, tá, gente, vai resultar no que nós chamamos de texto, tá? Então, o texto, pensa nisso, é a elaboração de um processo mental a respeito de um determinado assunto. Esse assunto tem que ser conhecido por mim, tá? E aí a colega perguntou assim, é legal fazer um esquema? Voltando, gente, se eu tenho tempo para isso, é muito legal, sim. Fazer o esquema é colocar no papel essa organização mental que você teve.
tá? Então você, olha, você tem uma organização mental sobre o assunto e aí você vai para o papel fazendo o quê? Aqui, o que eu vou fazer? Um roteiro, tá? Um roteiro das coisas que eu tenho de falar. Um roteiro do que eu tenho de abordar. Quando eu faço isso aqui, olha, eu vou canalizar depois para isso aqui. Para escrevendo e escrevendo, o meu resultado é o texto, que é o resultado de uma elaboração mental. Então, é Jéssica que perguntou agora? Não. É a Jéssica? Roseli? Roseli. Então, veja bem, Roseli. Organizar o pensamento, ó, mentalmente, eu estou organizando tudo que eu tenho que falar. Quando eu transfiro essa organização no papel, eu estou fazendo um roteiro, tá? Para eu não esquecer as coisas que eu tenho de falar. Desse roteiro eu vou para o produto, que é a ação de escrever, resultando no texto, nessa produção, tá? Agora vamos fazer um esqueminha. Nós vamos parar nesse pedaço aqui, tá? A gente vai parar nisso daqui. Isso aqui, gente, compete a vocês, tá? Então, a gente sempre fala assim, eu dou, gente, todas as dicas do mundo, eu vou conversar com você, eu vou olhar, eu vou ver um monte de coisa. Mas quem conhece o assunto e organiza esse assunto, esse é o candidato, tá? Não sou eu. Por isso, assim, não dá para você dar um modelinho? Não sou modelito de nada, tá, gente? Não tenho modelinho para nada. Eu tenho um conhecimento para fazer a leitura daquele conhecimento que você tem sobre o assunto. Mas não tem modelo não, tá? A gente tem dicas. A gente vai apresentar num segundo momento um texto para a gente perceber essa introdução, o desenvolvimento, conclusão e tal. Vamos lá. Olha, vou achar uma temática aqui. Deixa eu beber uma aguinha. Tá chovendo aqui, sabia? Vou achar uma temática, fazia tempo, gente, mais de 60 dias que não chovia nessa terra aqui, tá? Vocês não têm ideia o que estava de calor. Olha, um tema legal e fácil da gente perceber como se monta esse roteiro mental, né? Esse mapa mental que eu tenho de fazer antes de resultar no meu produto, tá? É um assunto legal, interessante que dá para fazer, é falar sobre o aborto. Então vamos pensar assim, ó, pensa no aborto. O que é o aborto? Pensa. O que é o aborto? É legal isso? O que você acha? Você acha que o aborto deveria ser legalizado? Certamente alguém falou, sim, eu acho que deveria ser legalizado. Tem os seus argumentos para isso. Aí se falar eu acho porque eu acho, aí eu puxo a orelha. Aí alguém falou assim, não, eu acho que o aborto não deve ser legalizado. Tá, por que você acha que ele não deve ser legalizado? Você tem o seu ponto de vista sobre isso. Não adianta vir com papinho assim, eu acho que não tem que ser legalizado, porque não tem que ser legalizado. Isso eu sei, tá? Eu quero argumentos, sustentação para aquilo que você está discutindo. Então, olha, vamos fazer esse exercício aqui. Nós vamos colocar do lado de cá, do meu lado esquerdo, pontos positivos para legalizar o aborto. Justificar, tá? Então, o que justifica? Ó, justifica, vamos pensar aqui legalização, né? Ó. Legalização, vamos pensar essa parte aqui, legalização do aborto. O que é que justifica? Quais são os aspectos positivos para justificar a legalização do aborto? O que é que não justifica? O que é que você colocaria como argumentos que não justificam a legalização do aborto? Ou seja, aqui é ser a favor,
e aqui é ser contra, né? Fico, ai meu Deus do céu, justifica ponto positivo, ponto negativo, isso é só a professora que sabe, eu nunca sei de nada, né? Isso às vezes passa na cabeça da gente. Então você pensa assim, olha, favoráveis, não favoráveis. Veja qual é a melhor palavrinha que cabe aí para você, né? Favorável ao aborto, não favorável. Tá? O que você acha? Pensa comigo. Tá? Se alguém tiver aí algum palpite, algum argumento para achar, para me mandar aí dizendo assim, por que justifica, por que você considera que é favorável à legalização do aborto? Se alguém quiser escrever aí rapidinho, palavrinha-chave, manda ver. Se você acha, olha, não concordo com o aborto. Por que você não concorda com o aborto? Que argumentos você tem? Palavrinha-chave, gente, não precisa escrever frases. Olha, eu acho que o aborto deveria ser legalizado. Por quê? Eu acho que o aborto não deveria ser legalizado. Por quê? Me dá argumentos. Alguém colocando alguma coisa? Isso vocês não querem, né? Que é receita. Tome tenência, meninos. Vamos lá, vamos pensar. É a própria professora, né, gente? Até com o internauta lá levantando bronca, não tem jeito. Tem uma sugestão. Em caso de estupros, então eu sou favorável, né? Então vamos lá, ó. Estupro. Gente, aproveitando, é estupro, não é estrupo, né? Estupro. Ó, casos de estupro, eu acho que tinha que legalizar o aborto. Que mais? Vamos lá. Tem aqui uma outra justificativa que evita a morte de abortos clandestinos, talvez seja... Tá, é favorável porque vai evitar... eu acho que assim, morte da mãe, né, por conta de abortos clandestinos. Isso a gente sabe, né, gente? Clandestinos. Isso a gente sabe bastante, não é isso? Acontece muito adolescente, infelizmente, que engravida por um ato impulsivo por vezes, e aí ficou grávida, não tem grana, o aborto não é legalizado, não tem grana, não tem nada que possa contribuir para ela provocar o aborto sem correr o risco aqui de morte para a mãe. Então, o que ela faz? Vai lá no fundo do quintal, tá, gente? Vai buscar uma pessoa que ouviu alguém dizer que se fizer isso, que se tomar um chá assim, se fizer aquilo, fizer assado, vai dar certo, tá? Vai buscar essas coisas daí. E aí, quando vai a essa busca aqui, gente, 90% dos casos, a mãe ganha uma infecção generalizada, morre, tá? Criança, logicamente, o feto, né, vai ser morto ali de uma maneira assim drástica, feia demais. Então eu acho que aqui, olha, alguma coisa que se coloca como um argumento, né, justifica o aborto clandestino, a questão de risco de morte da mãe, tá? Mais alguém colocou? Vitor colocou que é favorável no caso de crianças com anomalias. Isso, então assim, quando você tem até um nome bonito que apareceu esse tempo aqui. Anencéfalo, não é isso? Anencéfalo. Bom, crianças, anomalias, vai? Anomalias. Vamos deixar assim que a gente não correr o risco de botar uma letra errada, né? Anomalias. Alguém favorável? A não favorável? O Fernando ele fala que ele é contra, mas é a favor da legalização. Ele é contra o aborto. Então, Fernando, decide, meu filho. Se você pensa, se eu sou, olha, eu sou a favor da legalização, mas eu sou contra do aborto, aqui você não pode ter essas duas posições. Se você é a favor da legalização do aborto, por que você é a legalização? Isso são justificativas. O que você não pode pensar, Fernando, é isso, né?
o que você não pode pensar é transferir qualquer situação para o pessoal. Se você fizer isso, pô, eu não sou favorável também ao aborto, gente. Eu acho que não é legal. Mas até aí, isso é pessoal. E o texto dissertativo não é pessoal. Então você tem que pegar de uma maneira geral. É legal? É legal legalizar o aborto? Me justifica isso. Que casos deve ser legalizado? Tá? Não jogar ideias assim. Então não é pessoal, tá? Cuidado com isso. Uma coisa, gente, que... tinha um bichinho voando. Uma coisa aqui que, olha, não é favorável a legalização do aborto. Muita gente coloca isso daqui, gente, a questão da religiosidade, da religião, né? A religião determina que a mulher foi feita para reproduzir, né? E que a partir do momento que ela engravidou, ela tem de ter a criança, né? Então, e que se isso não ocorrer, ela está ferindo os princípios religiosos. Então, ou seja, a pessoa não é favorável à legalização do aborto e a religião é uma justificativa para não legalizar o aborto. Mais alguma coisa? O que mais que eu posso fazer? Não legalizar. Estou perguntando se é preciso equilibrar os dois pontos, negativos e positivos. É interessante. Ó, pergunta... O pessoal ouve o que você está falando? Ouve o que você está falando também? Não? Ah, então é melhor eu repetir, né? Estou perguntando aqui, tá, gente? Então, assim, a Roseli está perguntando se é legal colocar os dois pontos, o positivo e o negativo. Olha, gente, se o tema é polêmico, né? Lembra que o texto dissertativo, ele é um texto de tema polêmico. Se ele é polêmico, o ideal é sim colocar os dois pontos de vista, tá? Como que você vai desenvolver isso? Ó, o primeiro parágrafo, lembra, você vai inserir, tem que aparecer a palavra legalização e tem que aparecer a palavra aborto no primeiro parágrafo. Aí você vai fazer um segundo parágrafo em que você mostra as justificativas, os argumentos para ser favorável. E num terceiro parágrafo, você vai mostrar o outro lado, os argumentos não favoráveis para a legalização do aborto. E o quarto parágrafo para a conclusão. Certo? Então, nesse caso, com tema bastante polêmico, que você tem acima de 20 linhas para fazer, é ideal, sim, você apresentar os dois. Tá? Apresentar os dois. Aí, gente, ó, vai fazer. Esse é o esqueminha, esse é o roteiro mental que a gente falou agora há pouco, né? Eu planejo aqui na cachola, quando eu boto no papel, isso se chama roteiro. Aí eu vou para a produção das minhas ideias e o que resultar, que é o produto, é o texto dissertativo, tá? Vou buscar, tá, gente, mais casos aqui que evidenciam, eu vou evitar a morte, casos que não justifiquem, o mais forte realmente é a religião. Alguns falam assim, porque eu não tenho direito de tirar a vida de alguém, né, olha, não tenho direito, né, de tirar... Lembra que eu estou usando primeira pessoa aqui, mas isso é só como roteiro, né? Não tenho direito de matar quem nem nasceu, tá? Então, ó, veja, são argumentos que eu vou tendo. Eu faço esse roteiro e aí depois eu vou apresentá-lo de maneira organizada no texto. Mais uma? A Alisson está perguntando se você apresentando pontos negativos e positivos, ainda assim se a pessoa tem que se posicionar diante da... Ó, você tem que concluir, sim. Tem que se posicionar, olha, toma cuidado. Não se posicione pessoalmente, tá? Fazendo primeira pessoa. Então, vamos lá. Eu inseri o assunto, eu falo assim, olha,
a questão da legalização no Brasil está tomando ares até então indefinidos. Existem aqueles que defendem a legalização do aborto principalmente em casos de estupro, quando a mãe está sofrendo por alguma, ou pode acarretar na mãe a situação de morte, quando a criança está com problemas já na gestação. Veja, se apresentou um parágrafo inteiro argumentando favorável. Se apresentou um parágrafo todo mostrando as condições de não favorável para a legalização do aborto. Chegou no último parágrafo. E agora? O que é que eu falo? Eu vou falar que sim ou eu vou falar que não? Né? Lembra que não pode usar a primeira pessoa. Você pode fechar o seu parágrafo dizendo que existem situações, se você equilibrou, que existem situações em que é necessário, sim, pensar a legalização do aborto para evitar tananã, tananã. Porém, né, põe um ponto e vírgula e continua. Porém, há casos em que o que tem se observado é que as pessoas, as jovens, as meninas principalmente, têm saído aí à torto e à direito com um com o outro, sem noção do que estão fazendo, ou até tendo noção demais do que estão fazendo, mas sem perceber as consequências. Você coloca os dois pontos de vista. Agora, numa situação em que você vai colocar dois pontos, mas está muito caracterizado que você tem mais justificativa, tem muito mais argumentos para um ponto do que para o outro, amarra com esse. Amarra com esse, não precisa obrigatoriamente. Agora, nesse caso aqui, eu creio que o parágrafo conclusivo, você vai ter que amarrar com os dois, porque o tema é essencialmente polêmico. Né, gente? Tudo bem? Pessoas, nós temos alguns minutos ainda, né? Temos acho que uns 20 minutos, é isso? Meia hora? Tem um texto que eu gostaria de trabalhar com vocês. A temática dele é a questão da Umbanda e do Candomblé. E por que eu escolhi esse texto, gente? Por nada não justifica ou qualquer coisa que vocês pensem ou que qualquer pessoa pense que não seja a minha justificativa. É um texto fácil de perceber as partes dissertativas. Essa foi a justificativa para a escolha de trabalhar com esse texto aí. Tudo bem? Tá. Então, olha, pessoas queridas, vocês receberam esse texto, né? Então, olha, 3 minutinhos para você. Olha, o texto está do lado direito da página de vocês. O que mais que eu tenho que falar, gente? Está do lado direito. No material complementar, tá? Abre aí 3 minutinhos para vocês abrirem, eu beber uma aguinha e aí a gente volta falando sobre ele, tá bem? E agora, ninguém tá me vendo mais ou tá ainda? Ninguém me vê agora? Não? Aí ninguém te vê. Você vier pra cá, vai. Mas não tá ouvindo. Que bom. E aí? Tá dando certo? Então, ai, que bom, né? Esse assunto é bom, né? Não é. Não é. Não é bom, assim, Não, tudo bem, dúvida faz parte. Não, mas assim, talvez por ser assim, um público específico do Enem, né, que está preocupado, que vai fazer uma prova meio imediata. Porque se for fora desse contexto, você vai trabalhar lá em qualquer série lá, gente, nós vamos fazer uma dissertação, olha, tem essas dicas assim, não envolve, é impressionante, gente. Não tem retenção nenhuma. Não, então eu acho que assim... Mas sabe uma coisa muito louca? Foi bem foda. Que essa parte da aula caracterizou o que é, pelo menos para mim,
Não Sim. no diagrama, porque o cara começa a olhar aqui. Sim, sim. Tá fácil, né? Dividiu 5, 10, 15, 25, né? Aham. Foi aquilo. É, mais ou Porque menos. que é um e outro, o cara falou. E acabou. tudo É bem. isso. Não, então, entendi, é isso. Mas na cabeça do cara, até virar isso, demora 6 meses. O cara não entende. Por quê? Porque todas as vezes que ele tem que valorizar. É talvez. Não, é que Talvez. desse jeito ficou claríssimo. Desse jeito ficou muito claro. Pra mim ficou claro. Pra mim também. Mas é isso. que o assunto tá É isso que eu estava te falando, que os professores que eu vou dar aula, eles viram para mim e falaram assim, professora, eu tenho que desmontar tudo. É bem isso. Tudo que eu aprendi até hoje não tem nada a ver? Eu falo, não tem. Desmonta tudo para a gente reconstruir. Né? Eu falo, poxa, mas é tão claro. É. Essa idade ainda dá pra Ainda dá. Mas é tão interessante assim, porque eles falam assim, mas isso? É só isso? É assim tão simples? A É. gente olha e fala, nossa, mesmo, é isso. É isso. Qual a sua conclusão? Acabou. É isso, acabou. Não tem muito. Cadê meu negócio aí? Mas eu acho que vai muito mesmo, isso é fato, tá, gente? Muito mesmo do professor que está falando, né? Você parece que você fala com a alma, você não fala. Não é você que fala, parece. É uma coisa. Parece que sim. Impressionante. Ah, é legal. Ai, tô aqui já, né? É, eu vou fazer a contagem. Oxe. Então. Não, pode entrar na frente, não tem problema. Eu tô falando só para liberar o áudio, senão eles Ah. estão ouvindo a gente conversando. Ah, entendi. Então vamos lá. 3, 2, 1, vai. Oi? Voltei. Espero que vocês já estejam com os textos aí, né, gente? Temos de ser complementares aqui, né? Um sozinho, unilateral, não funciona, não. Então, veja, gente, eu pedi que vocês tivessem em mãos esse texto, justamente para a gente mostrar algumas coisas, identificar algumas características, ter a percepção da escrita, do desenvolvimento do texto e o que está faltando nele, tá? Porque ele não é perfeito, não. Faltam coisas. E eu peguei um fragmento do texto. Falha minha, peço perdão, esqueci de colocar a fonte, tá, gente? Mas se vocês jogarem no tio Google responde tudo, tá? Não acredite em Papai Noel, tá? Nem tudo que está na internet como postado ali é perfeito, tem as suas imperfeições mesmo, mas eu acho que é interessante você buscar a fonte. Isso é o que a colega lá perguntou, né? É interessante citar a fonte? Nesse caso aqui em especial não, né? Mas eu como professora deveria ter citado e falhei, tá, gente? Errei. Então vamos lá, pessoas. Reparem que eu tenho aí um único parágrafo. O parágrafo é dado, né, gente, pela ideia inicial. Normalmente nós damos um espaço de 2 dedinhos, vocês se lembram disso lá na infância? Naquela época 2 dedinhos eram 2 dedinhos, né? Hoje a gente coloca os 2 dedinhos, a folha ficou grande, não dá mais para ter essa mensurar, né? Mas é um espaço paragráfico. Reparem que esse texto está sem o espaço paragráfico, tá, gente? Mas como ele não tem nenhum outro espaço, ele é constituído como um parágrafo. Aí você vai me perguntar, pô, mas eu posso fazer um texto dissertativo em um parágrafo? Com 10 linhas? Pode. Com 7 linhas? Pode. Mas eu consigo? Consegue também, gente. Conhecendo bem o assunto, você condensa as ideias. Claro que para 12 linhas, 15 linhas, 20 linhas, você não vai conseguir escrever com um único parágrafo, porque você vai delimitar os parágrafos de acordo com o desenvolvimento das suas ideias, tá? Mas nesse aqui, bem simplesinho, foi colocado num parágrafo só, justamente para a gente perceber que esse espaço paragráfico não existe, mas a divisão entre as partes existe, tá? Então vamos lá, diz assim, ó. É difícil traçar uma linha divisória entre Umbanda e Candomblé. Ponto final. Eu tenho aí, gente, já a inserção do assunto. Do que é que eu vou falar? Umbanda e Candomblé, maravilha. Mas o que é que eu vou falar? Que agora vem a tese. O que é que eu vou falar de Umbanda e Candomblé? Eu vou falar que é difícil mostrar as diferenças que existem entre Umbanda e Candomblé. Então, essa é a tese, tá? Ponto final. Gente, mais uma dica para vocês.
ao escrever, procurem fazer períodos curtos, porque quando a gente escreve acima de 3 linhas, pode prestar atenção isso no seu texto, acima de 3 linhas, sem colocar um ponto final, a gente é exigido da gente, a língua exige da gente, mais sinais de pontuação, mais organização nas palavras, mais escolha dessas palavras, a exigência é muito grande, mais conectores para ligar as ideias. Então, se você escrever 4 linhas sem colocar um ponto final, pode ter certeza que alguém vai virar para você e falar assim, aqui nesse pedacinho não está muito claro, porque está faltando alguma coisa, tá? Então, sugestão, façam períodos curtos, período vai da letra maiúscula até um ponto em que você fecha, amarra a ideia. Que ponto é esse? Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e também reticências. Esses 3 sinais de pontuação, eles amarram uma ideia, tá? Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticências. Façam períodos curtos. Lógico também, né, gente? Vai falar assim, Joãozinho chegou, ponto. Joãozinho tirou a mochila, ponto. Não é assim, né? A simplicidade da temática não permite que você tenha períodos tão curtos também. Então, continuando, desculpa que eu falo mesmo, né? É difícil traçar uma linha divisória entre Umbanda e Candomblé, ponto. Entretanto, algumas noções gerais podem esclarecer as diferenças entre os 2 cultos, ponto final. Tive meu segundo período. O que o segundo período faz, gente? Analisa, pensa, que não é só dica para você escrever, dica para ler também. Esse entretanto, na gramática, ele é chamado de conjunção adversativa, tá? Uma conjunção, por que é adversativa? Porque opõe ideias. Eu estou ligando uma ideia anterior a uma ideia posterior, mas entre essas ideias existe uma oposição. Entretanto, algumas noções gerais podem esclarecer as diferenças entre os 2 cultos, ponto. O que eu disse aqui, gente? É difícil falar da divisão entre Umbanda e Candomblé, mas existem diferenças entre Umbanda e Candomblé. É isso que eu disse, tá? Organizei o meu pensamento para colocar dessa forma. Reparem que aqui ele falou cultos. Ele não usou a palavra Umbanda e Candomblé. Por que não usou? Para não repetir palavras, tá? A repetição é horrível, gente. Mostra falta de vocabulário. Então, eu peguei a palavra cultos, que remete a Umbanda e Candomblé, tá? Retomando. Isso é texto, veja que vai tendo uma sequência de ideias. Ponto. Para e pensa aí comigo. Eu disse que existem diferenças entre Umbanda e Candomblé. É difícil você mostrar quais são, mas existem diferenças. O que eu tenho que dizer na sequência? Não tenha dúvida. O que eu tenho de falar na sequência é mostrar as diferenças, mostrar quem é ou como é o Candomblé, mostrar como é Umbanda. É isso que eu tenho que fazer, gente, que é um texto, é uma organização do pensamento. A cada linha escrita, de alguma maneira, ela faz referência a algo passado e insere uma outra informação, tá? Então, veja o que ele faz aqui, exatamente isso, ó. No Candomblé, os deuses vêm à terra para dançar e ser cultuados. Aqui, gente, gramaticalmente, na norma culta, depois de no Candomblé, eu tinha que ter uma vírgula, tá? No texto original não tinha. No Candomblé, os deuses vêm à terra para dançar e ser cultuados, ponto e vírgula. Só aparecem em possessão depois de longo período de iniciação, ponto. Eles, quem são eles? Os deuses. Então, ó, eu usei eles como um termo, um elemento de coesão para retomar a palavra deuses. Eles auxiliam os homens na solução de problemas, mas a comunicação
se faz, sobretudo, sob a forma de oráculo. Parênteses, que serviu para explicar o que é oráculo, jogo de búzios, em que o intermediário é o pai ou mãe de santo. Aproveitando aqui o momento, gente, mãe de santo, reparem aí que está com hífen. Com a nova ortografia, não tem mais hífen, tá? É mãe de santo. O texto é original, por isso ainda está assim. Mas para o ano que vem, a partir do dia 1º de janeiro, né, com a nova ortografia, que já está em vigor há quase 4 anos, agora nós estamos nesse período de adaptação, né? A partir de 1º de janeiro não tem mais ortografia antiga, vai ter uma única ortografia. O que eu fiz aí nesses períodos, gente? Apresentei o que é Umbanda, o que é Candomblé, já que lá na minha linha inicial eu disse que era difícil mostrar a diferença entre Umbanda e Candomblé, mas existiam diferenças. Ora, para eu mostrar, eu comecei falando de Candomblé, disse o que é que ele faz, auxilia os homens na solução de problemas, a comunicação é feita pelo búzios, em que o intermediário é o pai ou mãe de santo. Ponto. O que eu tenho que falar agora? Eu tenho que apresentar agora quem é o outro culto, ou como é o outro culto. Eu tenho que falar da Umbanda. Na Umbanda, vírgula, as entidades vêm à Terra para trabalhar, entre aspas, pois eu explico, 2 pontos. Dar consultas, passes, oferecer conselhos. Ponto. Não há função oracular. O que significa isso? Não tem oráculo, não tem jogo de búzios. Portanto, a comunicação não é feita pelo jogo de búzios. Como é que eu faço? Fala-se diretamente com a divindade incorporada. Ponto final. Olha o que nós fizemos, gente, o que o texto apresentou aqui, ó. Os 2 primeiros períodos fez a introdução, os 2 primeiros períodos, né? É difícil traçar uma linha, mas existem diferenças entre Umbanda e Candomblé. Isso seria, dividindo isso aqui em parágrafos, os 2 primeiros períodos constituem o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, eu falo do Candomblé. Se eu fosse dividir, tá, gente? Segundo parágrafo, eu vou falar tudo de Candomblé. No terceiro parágrafo, eu falo tudo de Umbanda. E agora, o que ficou faltando? A conclusão, que é aquilo que você me perguntou agora há pouco, né? Se eu tenho 2 coisas, eu tenho que apresentar uma conclusão única? Uma postura única diante daquilo? Então, veja, esse é um exemplo de texto dissertativo em que eu tenho 2 condições, está faltando aqui no texto, eu tirei de propósito, tá, gente? A parte da conclusão, para que você conclua, para que você faça, para que você exercite esse parágrafo conclusivo, que seria numa estrutura lógica o 4º parágrafo. Tá certo? Ficou claro? Será que o pessoal está respondendo? Ficou claro? Está satisfeito, pelo menos, com essa exemplificação? Legal? Deixa eu aproveitar mais uma dica aqui nesse texto, gente. Por que trabalhar está entre aspas? Porque eu estou usando a palavra trabalhar não no sentido real, no sentido denotativo, no sentido que nós conhecemos. Para nós trabalhar, gente, é levantar às 5, 6 horas da manhã, pegar o busão, tá? Pegar o metrô, ficar lá pendurado, né? Ir para lá, batalhar o dia inteiro, tá? Ou ir para a roça, ou ir para a fábrica. Isso é trabalhar. Eu estou falando do trabalhar aqui, não no sentido real, mas no sentido que é conhecido pelas entidades. É dar passes, é oferecer conselhos, né? É dar consultas, isso é trabalhar. Então, eu usei a palavra trabalhar no sentido figurado, uma linguagem conotativa. Aí eu usei entre aspas. Reparem também, gostaria que vocês ficassem atentos quanto a isso, que ele fala assim, ó, não há função oracular, 2 pontos. Fala-se diretamente, não há função oracular. Eu poderia trocar esses 2 pontos assim, ó, não há função oracular, vírgula. Ou seja,
vírgula, fala-se diretamente com a divindade incorporada. Eu poderia trocar esses dois pontos por uma expressão explicativa, ou seja, ou isto é. E a última dica, só para eu amarrar o texto, gente, daí eu já atendo aí. A última dica, não, o último comentário que eu preciso fazer isso aqui, gente. Em relação ao uso do acento grave, crase, né? Que todo mundo fala que é crase. Gente, não é crase. Esse acento aí chama acento grave, tá? Ele é uma marca gráfica, assim como o acento agudo é uma marca gráfica, assim como o acento circunflexo é uma marca gráfica. O acento grave, que é o acentinho para trás, ele é uma marca gráfica de fusão de dois sons iguais, um A preposição e um A artigo. Aí, se você pegar qualquer livro de gramática, qualquer regra, diz assim, ó. Não ocorre crase antes das palavras casa, terra e distância. Você fala, pô, meu, mas então aqui tá errado. Porque antes de terra aqui, eu tenho um acento grave. Lá no livro diz assim, não ocorre crase antes de casa, terra e distância. Porém, se as palavras casa, terra e distância estiverem caracterizadas, determinadas, ocorre crase. Então, se eu falar assim, olha, eu não vou à casa, ó, eu não vou à casa, eu não vou colocar acento grave. Mas se eu disser, eu não vou à casa da Mariazinha, você já caracterizou a casa, ocorre crase. Fala, pô, mas aqui terra não está caracterizado. Tá, gente, terra está com letra maiúscula. É o contrário de terra-chão, é terra-planeta. Antes da palavra terra, no sentido de chão, não ocorre crase. Antes da palavra terra, no sentido planeta, ocorre crase. Tá? É isso. Vamos tirar umas dúvidas? Vamos lá, colega? Alisson está com uma dúvida. Alisson. No texto, você faz um parênteses, quando você descreve, se faz sobretudo sob forma de oráculo. Você coloca entre parênteses. Jogo de búzios. Isso. Em vez dos parênteses, poderia colocar vírgula? Poderia, em vez dos parênteses, você colocar assim, olha, mas a comunicação se faz, sobretudo, sob a forma de oráculo, vírgula, jogo de búzios, vírgula. Poderia também, hoje é bastante comum e até interessante, tá, gente, ao escrever o seu texto, no lugar de usar duas vírgulas, que é um termo, veja que eu estou usando duas vírgulas aí, no caso o autor preferiu o parênteses, mas para explicar o que era oráculo, né? Eu posso também, ó, posso usar o parênteses, posso usar a vírgula e a vírgula, mas eu posso usar um hífenzinho para cá, um hífenzinho para cá e escrever aqui, no caso, ó, a palavra jogo de búzios, o sintagma jogo de búzios. Eu poderia ter colocado ali numa boa, isso também serve para explicar, tá? Então, esses são sinais de pontuação que ajudam a explicar, que explicam um termo anterior. Pode sim. Mais alguma? Sim, aqui que ele está pedindo uma explicação sobre dissertação, né? É o W. O que é essencial para uma dissertação de mais de 800 pontos? Coerência. Conhecer o assunto, meu amigo. Não conhece o assunto, você vai se enrolar. Você vai se enrolar com gramática, vai se enrolar com ideias. Você vai se enrolar com tudo. Então, assim, para você ganhar esses 800 pontos dados, né, ou pedidos, ou exigidos pela Enem, ponto de partida, conheça o assunto, organize as suas ideias, saiba colocar essas ideias no papel de maneira coerente, faça uso dos sinais de pontuação, das exigências das normas gramaticais. Você ganha os 800 pontos, eu garanto, tá? O que zera, gente, o que zera uma dissertação dissertação tem que ser em prosa. Você faz em versos, isso zera. Uma outra coisa que zera é se está pedindo para você falar sobre o aborto e você fala sobre o meio ambiente. Fugir do tema, tá, gente?
inadequação ao tema é zero. Eles nem pestanejam, tá? Nem olham ali se você tem organização de ideias, desde que você fugiu do tema. E o tema onde é que tem que aparecer? Nas primeiras linhas. O leitor tem que enxergar do que é que você vai falar e que ideia que você tem a respeito do assunto nas primeiras linhas. Você garante os 800 pontos. Conheça o assunto, conheça a língua portuguesa. Saiba usar o acento grave, saiba usar os sinais de pontuação, regência, tudo você ganha. Coerência, tá? Só isso? Mais algumas coisas, crianças? Não? Tranquilo? Bom, gente, então espero ter contribuído com vocês, né? De alguma maneira, de uma forma extremamente sucinta, mas abrangente, né? Eu tentei pegar as várias partezinhas de um texto dissertativo. Espero ter contribuído com vocês. Espero que a nota de vocês realmente seja as dos 800 pontos, né? Que você alcance isso, que seu sucesso seja garantido. Mas estude, tá? Não vem do céu, tá? Você tem que ser melhor. Se você está aqui, olha, do jeitinho que você sentou na cadeira às 2h30 da tarde, 2 horas depois, você tem que estar saindo melhor dessa sua sentada. Se ficou igual, não valeu a pena, tá? Um beijo, até lá, estamos aí para aquilo que vocês precisarem. Valeu, tchau!